Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje, dia 22/7/2020, aqui em Tatuí nós estamos com 20 graus, caminhando na graça e na força do poder do Espírito Santo. Paulo escreve aos Filipenses e diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para você que está com o seu cafezinho preparado, como o meu está aqui hoje. Temos vivenciado aí a nossa série Amigos e essa semana temos ouvido muita gente boa e eu sei que você já tem sido muito abençoado pelo Senhor neste tempo precioso que Ele fez para cada um de nós. Então, à medida em que você for entrando aqui, você vai colocando aí a temperatura da tua cidade, para nós já situarmos como que está o estado de São Paulo, no Brasil, até mesmo lá no Peru, os irmãos lá de Arequipa e Juliaca, vai colocando a temperatura aqui para a nossa organização aí, que seja para você desde já um dia precioso e um dia maravilhoso que esse que o Senhor fez para cada um de nós. Irmãos do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e de todo o nosso estado de São Paulo, né? Os irmãos do ABC, os irmãos de Tatuí, Tapetininga, de Serquilho, glória a Deus. A Ângela está informando que lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Rosa, onde praticamente, onde quase tudo começou ali, só alguns quilômetros para frente, em Juí, 18 graus, então hoje o tempo está chique. Jussara está informando que Itapetininga está com 19 graus, então parece que a coisa está meio que tranquila no Brasil hoje, ou pelo menos no estado de São Paulo, aqui a gente já percebe. Rio Grande do Sul, 18 graus, então hoje está calor em Santa Rosa, hein? Rio Grande do Sul, então está quente. Você que está já chegando também, pode colocar aí a temperatura da tua cidade para nós estarmos juntinhos, mas também não esquece de você já marcar alguns amigos para ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé e de esperança que nós estaremos ouvindo hoje, através do pastor Ademir Pereira Nunes, pastor da Igreja Batista Filadélfia, em Lausanne Paulista, o meu pastor, que fez o meu batismo, me ordenou ao ministério e que me ensinou já desde o início, me levando aí nos cafés de pastores para aprender como que funcionava, que confio também estar à frente dos jovens durante um período, pastoreando jovens, depois uma igreja de Jardim Antártica, e eu tenho certeza que ele vai abençoar demais, demais a vida de todos que vão estar participando. Botucatu, 19 graus. A irmã Maia está informando que lá na Zona Norte, 21 graus. Pastor Isaac fazendo merchan já do programa Mensagem em Vida e Teologia às 22 horas. Hoje tem, né, Isaac? Hoje, quarta-feira, tem Mensagem de Vida, 22 horas. Então, participe lá com o pastor Isaac aí, dá uma força aí para ele. Tem sido um tempo de bênção. Então, participa. Acho que hoje é o Carlos de Torrinha, parece que eu vi ele falando lá que o Carlos de Torrinha falar hoje lá. Carlos que tem um testemunho precioso e maravilhoso também. Bom dia, Zoraide está informando que 18 graus, que bênção demais, não podemos estar juntos. Você já mandou convite para todo mundo aí, para os teus amigos, já compartilhou com eles também, então eu creio que 10 horas e 6 minutinhos, convidar o pastor Ademir para vir fazer parte conosco aqui deste momento e depois já ouvimos com ele aí uma palavra do Senhor. Pastor Ademir está por aqui já. Opa, chegando na área. Pastor, bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz, tudo na bênção com você, com todos os nossos ouvintes.
Graças a Deus, tudo na bênção. O pastor Ademir vai compartilhar conosco. Pastor, quantos anos que o senhor está em Lausanne Paulista? Estou aqui há 26 anos. Poxa, 26 anos, está na terceira geração já, não? Pensei que você ia falar que já estou na terceira idade. Terceira idade ainda não, estamos jovens. Não, estamos já Se aqui bem que quando eu na... tirei a foto, estava o cabelo no pretinho. Cabelo não tem mais nenhum preto, né? Mas estamos há 26 anos aqui, pela misericórdia de Deus, e procurando sempre fazer a obra. E, como diz o slogan da igreja, andamos em novidade de vida. Amém, amém. Pastor, vou deixar com o senhor aí, vou sair aqui, o senhor fica à vontade aí, coloca aquilo que Deus compartilhou no coração e tenho certeza que vai ser uma manhã de bênção para todos nós, tá bom? Tá joia. Bom, aí você vai falando o tempo, né, que eu tenho nesse primeiro momento, depois eu tenho um bate-papo, né? Isso. Tem 35 minutos agora para compartilhar essa ideia, Tá bom, tá bom? tá ok, então. Deus abençoe, o pastor está com a palavra aí. Amém. Bom, graça e paz, muito bom dia a todos. Estamos aqui neste Café com Coragem para podermos compartilhar a palavra do Senhor e entendermos os tempos e as estações. Estava comentando aqui com o pastor Altair que eu li um livro, Uma Igreja com Propósito, do pastor Rick Warren, e ele diz que o Espírito Santo provoca algumas ondas na igreja. São tempos, né? Estações que Deus quer fazer algo. E nós precisamos surfar nessas ondas. Nós não somos capazes de provocar nenhuma onda, mas nós somos capazes de surfar nas ondas que o Espírito de Deus provoca. Então, para este tempo, é isso que nós estamos procurando viver, entendendo os tempos e as estações, vendo aquilo que Deus está fazendo e surfarmos nas ondas de Deus, né? Eu quero deixar um texto que é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, quando ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Eu quero aqui deixar essa palavra. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo falando um pouco a respeito do que é a igreja e como deve ser o procedimento da igreja. Então, a primeira parte, ele vai dizer em poucas palavras o que a igreja é. E ele diz que a igreja, ela é casa do Deus vivo. Então, nós somos casa espiritual. Deus não habita por templos feitos por mãos de homens, mas ele habita em nós. E nós somos pedras vivas, nós somos o edifício. Jesus é o fundamento, a pedra angular. O apóstolo Pedro fala que ele é a pedra que foi rejeitada. E é eleita por Deus. Portanto, esta pedra que foi eleita pelo Senhor, o fundamento, sobre o qual nós estamos edificados como pedras espirituais. Então, esta é a igreja, é a casa de Deus. Deus habita em nós
no sentido individual e também habita na sua igreja quando ela está reunida. Também ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A coluna é a sustentação de uma obra. Então, a igreja é para o mundo coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja, ela traz essa sustentação, ela traz o equilíbrio para este mundo. E quando nós olhamos para a palavra baluarte, que não é uma palavra muito utilizada por nós, essa palavra baluarte, ela está relacionada a uma linguagem arquitetônica militar. São nas construções militares que se usa esta palavra baluarte. É como se fosse também um chamado bastião. São termos usados na construção militar. Quer dizer que baluarte é uma fortificação que tem dois flancos e duas faces. Baluarte significa uma fortaleza, um lugar totalmente seguro. Então, a coluna, que é a igreja, e a igreja como baluarte da verdade, então a igreja abriga a verdade em total segurança, porque esta palavra baluarte significa fortaleza, lugar totalmente seguro. Então, esta é a igreja do Deus vivo. Ela é casa de Deus, porque Deus faz habitação nela enquanto está reunida, e ela é esta fortaleza, este lugar totalmente seguro. Nós estamos vivendo dias em que há uma confusão na política, na mídia, e muitas pessoas acabam pensando que a igreja nos dias de hoje não é um lugar tão seguro. É claro que nós estamos vivendo aí uma pandemia, temos que buscar todos os protocolos, né, de higiene. No entanto, quando nós pensamos nas coisas espirituais, nós vamos entender que o lugar totalmente seguro que a palavra de Deus nos diz é a igreja. A igreja é o baluarte da verdade. Então, a fortaleza, o lugar totalmente seguro é a igreja. Então, nós estamos, nos dias de hoje, vendo que aumentou o índice de feminicídio, o índice de agressões, de divórcio, aumentou o índice de dependência do álcool, de drogas, pessoas com problemas de saúde mental e emocional. Isso tudo se dá dentro de suas casas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo? Que a igreja é a fortaleza, é o lugar totalmente seguro. Nela está a verdade. E é claro, eu não estou falando de um lugar físico, estou falando de uma construção espiritual. Então, portanto, nós precisamos entender esta verdade a respeito da igreja, que ela é o lugar totalmente seguro, ela é a fortaleza de Deus. E nós somos edificados como pedras espirituais uns sobre os outros e nos tornamos assim o edifício de Deus, o lugar aonde Deus habita. Então a igreja continua sendo esse lugar onde as pessoas podem e devem se refugiar. Aí depois
ele fala sobre o mistério da verdade, que está dentro da igreja. Quando ele usa essa palavra mistério, era um termo muito utilizado pelos gnósticos, dentro da crença gnóstica. Somente os iluminados, não sei se tem alguma coisa a ver com os Illuminatis de hoje, mas somente os iluminados é que tinham esse conhecimento dos mistérios. Não era qualquer pessoa que podia ter conhecimento das coisas de Deus, das coisas espirituais. Era necessário ser iniciado nesses mistérios do conhecimento, e somente aqueles mais iluminados é que poderiam conhecer as coisas de Deus. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uso dessa expressão como uma resposta aos gnósticos e àqueles que se converteram ao cristianismo vindo do gnosticismo. Então, ele fala a respeito do mistério da piedade. O mistério da piedade que está na igreja, que é o Senhor da igreja. E vai ficar bem claro que este mistério, entre aspas, né? Ele está apenas usando a palavra usada pelos gnósticos naquele momento, e ele diz que este mistério da piedade, e ele vai falar sobre Jesus Cristo, encarnação, vida, morte, ascensão e glorificação. Quem sabe foi nesse texto que se inspiraram os pais da igreja para estabelecer o credo, chamado credo cristão. Credo é o conjunto de crenças. Então, ele fala sobre este mistério. Primeiro, ele foi manifestado na carne. João 1,1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando, então, da encarnação de Cristo. O mistério da igreja, o mistério da piedade, é Cristo ter se feito homem e habitado entre nós. Viveu entre nós. Tabernaculou conosco. Difícil é as pessoas compreenderem esse mistério de piedade, mas a igreja compreende que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Segundo, ele fala que foi justificado pelo Espírito. O Verbo que se fez carne, o Cristo vivo, que habita entre nós, ele foi justificado no Espírito. A palavra Messias significa ungido. Messias no hebraico e o Cristo no grego. Ambas as palavras significam o ungido de Deus. Aquele que veio na plenitude do Espírito Santo. Então, ele se manifestou em carne, mas foi justificado no Espírito. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o primeiro momento. E ele viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Terceiro, a palavra diz que ele foi contemplado por anjos. Aqui nos fala de uma assistência angelical constante. Estava sendo o tempo todo visto pelos anjos, contemplado pelos anjos. E quando nós lemos o texto de Mateus 4,11, diz que depois que ele venceu a tentação, vieram os anjos e o serviram. E ele disse muitas vezes que ele poderia pedir até que Deus enviasse uma legião de anjos para o defender, se ele assim desejasse. Então ele tinha ao seu serviço essa contemplação de anjos em todo o tempo.
Esse Cristo foi pregado entre os gentios. E o apóstolo Paulo fala que ele é apóstolo dos gentios, que ele foi chamado para pregar aos da incircuncisão, enquanto Pedro foi chamado para pregar para os da circuncisão, o apóstolo Paulo foi chamado para pregar aos gentios. E ele pregou em todo o mundo da época, o mundo conhecido. Ele disse que o evangelho chegou a todos daquela época. Então, ele é o apóstolo dos gentios. Cristo foi pregado entre os gentios, porque na plenitude dos tempos e pela rejeição do povo judeu a Cristo, então o evangelho se tornou disponível a todos os povos, e os povos estão crendo em Cristo. Quinto, ele diz que ele foi crido no mundo. Então, veja bem, manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, e ele então foi crido no mundo. Esses dias houve uma live, eu infelizmente não assisti, mas o pastor Bértio estava numa live, acho que junto com o pastor Edinho, e disse que todas as nações do mundo já têm presença cristã. Todas as nações, quem sabe, têm uma igreja, ainda que seja uma pequena igreja. Ainda não estamos falando de todas as etnias, porque dentro de uma nação existem vários grupos étnicos, mas as nações reconhecidas pela ONU, então, em todas elas já existe presença evangélica. Então, o mundo já está ouvindo o evangelho, e a palavra diz que ele foi crido no mundo. E depois fala sobre ele ter sido recebido na glória. Então, depois de tudo, ter se manifestado em carne, ter sido justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, ele foi recebido na glória. E a palavra de Deus diz que ele está assentado no trono. Estevão, quando estava sendo apedrejado, já estava à beira da morte, olhou para os céus e viu os céus abertos, e viu o Cordeiro de Deus que estava assentado, mas que naquele momento se colocou de pé. Estava vendo ali o primeiro mártir da igreja, o primeiro cristão a ter sido martirizado por causa do nome dele. Aleluia. Esta é a igreja do Senhor, a igreja que foi estabelecida como coluna e baluarte da verdade. Um Cristo que é vencedor, um Cristo que se manifestou em carne, que foi justificado em espírito, que foi pregado, está sendo pregado no mundo e que foi recebido na glória. Pessoas me perguntam, pastor, aonde está Deus neste momento? E eu posso responder, Deus continua assentado num alto e sublime trono, reinando soberanamente, tendo todo o controle do mundo. O controle está nas suas mãos, nada saiu do controle do nosso Deus, manifesto na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele está assentado no trono, a palavra diz que ele foi recebido na glória, ele vive e reina para sempre. Então, o que será da igreja pós-pandemia? Na verdade, não existe uma igreja pós-modernidade, não existe uma igreja pós-pandemia. Existe uma igreja que foi edificada pelo Senhor, que é a coluna e baluarte da verdade. É a igreja cujas portas do inferno não resistirão.
Nós precisamos simplesmente entender qual é o nosso procedimento, qual deve ser as nossas atitudes em todos os tempos e continuar sendo uma resposta para este mundo. Então, as situações de crises, de adversidades, elas vêm, elas passam, podem voltar outras situações menos grave, mais grave, do ponto de vista social, mas Deus continuará reinando. Ele já foi recebido na glória, ele está assentado em alto sublime trono. Então, nós precisamos sempre entender o que Deus está fazendo em tempos de adversidade. Então, quero deixar esta palavra e continuarmos aqui trocando ideias. E agora, acho que o pastor Altair retoma aqui para a gente continuar nessa conversa. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa, dizendo que o Senhor, ele é o baluarte. Esta palavra tem falado muito comigo aí. O lugar totalmente seguro. Amém? Amém. Aproveitando. Opa. Amém. Pastor, nesse período de pandemia, a Zona Norte teve uma sacudida e a igreja acho que está cortando um pouco aí a sua fala. Conseguiu restabelecer a conexão? Acho que está me ouvindo? Agora estou. Ah, tá ok. Mas o senhor pode responder que o senhor está perfeito. Então, devido a toda essa crise aí de pandemia, nós começamos a nos mobilizar. Tem um ministério Eu Posso, que trabalha com dependentes químicos. Aí tem também na igreja um irmão chamado Luizão, ele tem um trabalho através do futebol, ele atende crianças carentes. E eles começaram a distribuir marmitex nas comunidades, nas ruas. E fazíamos aqui também, na cozinha da igreja, uma quantidade de marmitas para ajudarmos nesse trabalho todo. E, em meio a esse trabalho, surgiu a ideia, através da pastora Solange, de criarmos um mercadinho solidário. Travando? A ideia da pastora Solange de criarmos um mercadinho solidário. Alô? Alô? Está ouvindo? Estamos ouvindo, só subiu a imagem do senhor. Altair, segue daí. Estamos ouvindo, o senhor só subiu a imagem. Estamos ouvindo, só subiu a imagem do senhor. Altair, segue daí. Ah, tá ok.
Tá ok. Pastor, desde já, Deus abençoe. A todos em Lausanne e muito obrigado por essa manhã, viu? Ok, esse é o nosso Café com Coragem e hoje nós ouvimos aqui o pastor Ademir Pereira Nunes, pastor da IBF Lausanne Paulista, e que fizeram um trabalho fantástico no mercado solidário, em um atendimento lá, que falou a 300 famílias, isso mais ou menos, então nós vamos ver em torno de 1.200 pessoas no mínimo, contabilizando 3 pessoas por família. Mas foi um grande trabalho, um grande despertar da igreja para este momento em que a gente tem vivido agora. Então, glória a Deus por todo esse trabalho. Eu acho que ele voltou aqui, vamos ver se ele voltou. Opa! Acho que tem um problema na conexão. Nós temos que lutar com tudo isso daí. É verdade, as ferramentas são importantes. Mas, glória a Deus, você pode continuar falando até desse trabalho? Então, resumindo, a pastora teve a ideia Sim. de criar um mercado solidário. Eu falava, se você está à disposição, vamos juntar as pessoas que queiram fazer. E aí começamos. De quarta-feira recebemos, né, as doações e na sexta-feira fazíamos a entrega. Aí na primeira semana vieram aqui, acho que umas 5 famílias só. Mas continuamos a divulgar. Aí foi, na outra semana já vieram, acho que 85 famílias. E depois o número ganhou uma proporção que nós nem imaginávamos. E fazíamos um esforço para não mandar ninguém embora, mas chegamos a atender mais de 300 famílias em uma semana. E foram, então, feito o cadastro dessas famílias, e agora nós estamos atendendo 100 famílias a cada sexta-feira, o que dá, então, 400 famílias. Na verdade, estou falando de um representante da família, né? 400 famílias. Se tiver aí 4 pessoas em cada família, nós estamos falando de 1.600 pessoas que estão sendo alimentadas todo mês pela IBF Lausanne. Então, tem sido um tempo muito abençoado, onde nós estamos vendo os milagres de Deus acontecendo em todo o tempo, multiplicando o alimento. Nós recebemos a ajuda dos membros da igreja, que é a grande maioria, e algumas pessoas de fora que acabam tomando conhecimento e trazem os mantimentos para a igreja. Não recebemos doações de nenhum mercado, de prefeitura, de governo, nada. É somente o movimento da própria igreja que acaba atingindo pessoas conhecidas que não são da igreja, mas vêm também por intermédio da igreja. E nós temos o galpão aqui do lado, que é um galpão alugado, e nós realizamos, então, agora, toda sexta-feira, um culto para aproximadamente 100 pessoas. A palavra de Deus é ministrada, depois essas pessoas que já estão cadastradas vão e retiram o alimento no mercado. Na verdade, o que eles retiram no mercadinho solidário é mais do que uma cesta básica. Não estou falando de... Existem vários tipos de cestas, né? Algumas menores, outras maiores, mas o que elas recebem aqui no mercado acaba sendo mais do que uma cesta básica, porque elas acabam levando também produtos de higiene pessoal e de higiene para casa. Então, tem sido assim um tempo muito abençoado. E a cada sexta-feira temos pessoas se convertendo, temos também pessoas que estão agora já se integrando aos ministérios, então famílias que vieram para retirar o mantimento e tinham problemas na família, casos de dependentes químicos, já estão vindo também no Ministério Eu Posso.
E assim a obra de Deus está sendo realizada. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Se calcularmos que cada sacola, né, nós entregamos uma grande sacola para que eles peguem os produtos. Se nós calcularmos aí em valores, em dinheiro, nós estamos falando aí que as pessoas estão levando para casa uns R$ 60, R$ 70 em compra. Se multiplicarmos isto por 400, estamos falando de entre 24 e 28 mil reais que está sendo disponibilizado. Agora, isso não tem saído do caixa da igreja. As pessoas não depositam, um ou outro que deposita lá uma oferta e avisa, mas a maioria do mantimento vem através das doações dos membros da igreja, de uma ou outra pessoa de fora. Então tem sido um tempo muito abençoado. E o que Deus quer nos mostrar é que nós podemos realizar muitas coisas se nós verdadeiramente tivermos o coração voltado para as coisas de Deus. Então, é um tempo muito abençoado de suprimento, e nós estamos vendo literalmente o azeite se multiplicando na botija e a farinha na panela. Toda semana, Deus enviando o suprimento. E toda semana, 100 famílias podem receber o alimento ofertado pela igreja aqui do Lausanne. Então, é um tempo muito abençoado. Não existe crise para Deus, o céu não está em crise, não tem pandemia lá, e Deus continua fazendo as coisas, e a igreja também. Eu tenho trabalhado mais esses dias, pastor Altair, e a todos que nos ouvem, tenho trabalhado mais do que antes da pandemia. Então, no que a pandemia impede a igreja? Em nada. Não impede em nada. Agora, às vezes, tem líderes que estão parados, com medo, e quando eu digo não impede, não é falando que a igreja ficou aberta, a igreja ficou fechada o tempo estabelecido, agora voltou a funcionar 30%, mas eu digo não ficou parada porque as atividades, elas não param, e as ações de Deus também. Será que o pastor consegue voltar aí, ficar conectado? Eu vou continuar falando aos irmãos. Então é isso. Existe também, queridos, um desafio para a igreja, para nós aqui, eu creio que para muitos, que nós não fazíamos uso da tecnologia. Nós tínhamos muita dificuldade, muita deficiência nesta área. E aqui nós começamos a desenvolver um trabalho também na parte de mídias sociais. Nós temos hoje um irmão, o Washington, que cuida o tempo todo das plataformas e das mídias. Ele está aqui na igreja, tempo integral, fazendo todo o trabalho, os cultos online, os vídeos, as fotos, tudo que vocês estão vendo nas páginas da igreja, tudo isso é um trabalho feito por um ministério de tecnologia. Esse foi um grande desafio, está sendo ainda, mas estamos vendo também um grande mover de Deus nesta área, e um grande mover de Deus para esse tempo. Então, se lá no começo do ano não tivéssemos a visão de que precisávamos ter um trabalho bem organizado nesta área, o que seria de nós nesse tempo, em que todas as comunicações estão sendo realizadas, feitas através das mídias sociais? Então, isso também é um desafio para todas as igrejas que possam investir um pouco nessa área para criar esta conectividade com a comunidade, com a sociedade. Quando nós começamos a postar os vídeos do Mercado Solidário, isso ganhou uma proporção gigantesca. A igreja saiu no jornal aqui da Zona Norte,
também um jornal que é um jornal de mídia, né? Não é papel. E eles fotografaram, alguém fotografou, filmou, enviou para esse jornal, e eles postaram, e eles têm mais de 100 mil visualizações, pessoas que seguem esse jornal. E acabou divulgando a igreja sem que nós tivéssemos pedido nada. Então, o mundo está conectado e a igreja precisa fazer uso desta ferramenta. Então, são as ondas que o Espírito de Deus provoca. E nós precisamos surfar nessas ondas, aproveitarmos esta oportunidade que o Senhor nos dá. Então, Deus tem sido fiel para conosco, tem abençoado a sua igreja, não tem faltado nada. Antes, pelo contrário, nos levantamos como igreja profética e relevante para este momento em que o mundo passa por esta crise. Algumas frases têm norteado a vida da igreja nesses dias. A primeira é generosidade que gera multiplicação. Quando a igreja se torna generosa, Deus multiplica. O rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos foi generoso, entregou aquilo que ele tinha ao Senhor, e o Senhor multiplicou e alimentou a multidão. Então, a generosidade, ela gera multiplicação. A outra palavra que Deus nos deu para a igreja nesse tempo é que a palavra de Deus não está presa. O apóstolo Paulo esteve preso, mas ele disse que a palavra de Deus não está presa. Antes, a sua prisão contribuiu para que toda a guarda pretoriana ouvisse o evangelho. E por causa da sua prisão, muitos outros irmãos se entusiasmaram e passaram a pregar o evangelho. Então, queridos, em todo tempo, o nome do Senhor está sendo glorificado. Mesmo quando nós estamos imaginando crise, adversidade, a verdade é que a palavra de Deus não está presa. Pessoas podem se levantar neste tempo e anunciar a palavra de Deus. A outra frase também é que para um mundo com medo, precisamos de uma igreja corajosa. Então, veja quantas palavras de direcionamento Deus vai nos dando. A primeira é que generosidade gera multiplicação. A segunda, a palavra de Deus não está presa. Nós podemos e devemos anunciar o evangelho. Então, são várias coisas que têm acontecido. Eu poderia ficar aqui falando muitas coisas. E vamos ver se o pastor Altair consegue conexão para nós continuarmos aqui o nosso diálogo. E também, como eu não estou vendo os irmãos e nem o pastor, a gente acaba tendo uma certa dificuldade para ficar falando aqui só para a câmera. Pastor Altair, consegue aí a conexão? Aqueles que estão me assistindo, vocês continuam me ouvindo bem? Quando vocês fazem comentário, aparece aqui na minha tela. Eu gostaria que vocês dessem aí um amém, para que eu saiba que vocês estão me ouvindo e estão conseguindo ouvir aquilo que eu estou dizendo. Bom, queridos, eu creio que o pastor Altair está com essa dificuldade de retomar a conexão. Eu quero, então, aqui deixar uma palavra, quem sabe a gente volta
numa outra oportunidade e para podermos compartilhar a palavra do Senhor. Então, eu quero deixar a palavra do Senhor com vocês, dizendo que o nosso Deus continua reinando soberanamente, está sentado no trono, e Ele continua fazendo coisas incríveis na igreja, realizando milagres, salvando, libertando. E Ele deseja que a igreja seja uma igreja profética, apostólica, uma igreja relevante para este mundo. O mundo que está com medo das adversidades precisa de uma igreja que seja corajosa. Deseja que a igreja seja uma igreja profética. Mas tá difícil hoje para mim. Relevante para este mundo. O mundo que está com medo das adversidades precisa de uma igreja que seja corajosa. Pastor, obrigado por essa palavra nessa manhã. Quero agradecer a todos os ouvintes, o pessoal que participou junto conosco, fiel até o final. Esse senhor que o senhor seguiu firme aí, na empreitada aí, e que Deus nos abençoe. Muito obrigado por essa manhã. Com certeza saímos muito abençoados por essa palavra, pela experiência de Lausanne, nos edificou muito. Amém, pastor Rei. Deus abençoe. Está com um atraso entre eu e você, mas fiquem na paz do Senhor. Amém. Queridos, eu quero agradecer a todos que participaram conosco. A gente pede perdão mais uma vez, porque nós estamos na dependência também, aí, às vezes, da internet e tal, em alguns momentos, mas estejam orando a cada dia, porque para nós também tem sido esse grande desafio. Mas a experiência que o pastor contou para nós aqui já mostra que o Senhor está assentado num alto e sublime trono e no controle das nossas vidas. Ele possa abençoar a vida de cada um de vocês, Ele possa abençoar todos no meu trabalho. Nosso trabalho aqui é fortalecer a nossa imunidade, mostrar que a igreja está ativa, que a igreja está fazendo a sua correria, que a igreja não está estagnada, não está parada, e que as ondas do Senhor têm alcançado não somente o estado de São Paulo, Brasil, mas também tem alcançado o mundo. Então, que Deus abençoe você. Amanhã, 10 horas, pastor Eduardo Bortolossi vai estar conosco compartilhando uma palavra de fé, de esperança, e tenho certeza que Deus vai abençoar demais a sua vida. Na sexta-feira vai ser uma sexta também muito especial, pastor Wilson Guimarães, e ele vai falar para a família, ele vai falar assim, questão da pandemia e a família. Então, é um tema que vai envolver bem a família, vai nos abençoar também tremendamente. E no sábado nós vamos fechar com o pastor Marinaldo Maciel, nosso missionário lá na Espanha, uma pessoa também do céu. Então, é uma semana cheia de fortalecimento, palavras de pessoas que sempre, com as suas experiências, com aquilo que Deus está fazendo e falando para eles, estão realizando, e a igreja realizando também, tem nos abençoado tanto também. E esse é um projeto da mentoria, né? De um puxando o outro para cima e um aprendendo com o outro nesse tempo. Amém, meus queridos? Deus abençoe a vida de vocês pela perseverança. Agradeço mais uma vez ao pastor Ademir, que a hora caiu a conexão aqui para mim, ele manteve firme e forte. Agora parece que recobrou aí a conexão novamente. Mas para nós é um grande desafio, mas enfim, dependemos em todo tempo, em todo momento. Deus, ele é fiel. Todos foram abençoados nessa manhã? Amém ou não amém? Foi abençoado, se fortaleceu. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia. Amanhã convide um amigo, pastor Eduardo. Na sexta, pastor Wilson vai falar de novo, vou repetir aqui.
pastor Wilson vai falar da pandemia da família. Então, eu tenho muita convicção de que vai ser um tempo de bênção. E antes que eu caia novamente, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa manhã preciosa que Ele separou para todos nós, que você, como igreja, seja abençoado, sejamos igreja onde nós estamos também. E que bom que vocês perseveraram como eu até o final aqui na correria para tentar fazer todas as conexões e voltar de novo com vocês. Vamos orar? Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã preciosa. Muito obrigado, porque o Senhor tem produzido ondas. E a tua igreja, teu povo, os teus líderes precisam navegar nessas ondas, surfar nas ondas que o Senhor tem feito e está fazendo. Muito obrigado por essa palavra inspiradora e motivadora que o senhor compartilhou através do pastor Ademir, da igreja de Lausanne. Muito obrigado dos meus irmãos também, que todas as manhãs têm se esforçado para se manter firmes aqui conosco. Acrescenta em todos nós. Prepara desde já o dia de amanhã, mas nos dá hoje um dia de vitória e um dia de portas abertas. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Dizendo em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, também com ele também nos dará todas as coisas. Então, um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, um beijo no teu coração e amanhã às 10 espero você em mais um Café com Coragem. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Vou ligar lá os caras. Não é, porque eu vou acabar sendo a mesma coisa também. Ele está com o computador. De novo, porque